perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Estou confuso e muito envergonhado. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás.
profeta envergonhado. Um Deus descontente com a sua criação. Poderia ser este um pensamento razoável? Um profeta envergonhado? Um Deus descontente, desgostoso. Nós sabemos pela Bíblia, meus amigos ouvintes, que Deus se revela e que Deus mostra os seus sentimentos simplesmente através dos seus profetas, através dos seus filhos. O homem, o profeta, se torna a expressão de Deus na terra. Quando você vê o profeta triste, Deus está triste. Quando você vê o profeta alegre, isso nos diz que Deus está alegre. E aí estamos meditando um profeta envergonhado, um profeta descontente, um profeta, também digo, um Deus envergonhado. Foi o que orou Esdras no capítulo de número 9, no verso 6 especialmente, quando ele disse: meu Deus. Quando ele exclamou em sua oração dizendo: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levar a ti a minha face. Meu Deus. Ele orava dizendo: nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. E ele dizia: meu Deus, a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Por causa das nossas iniquidades, sofremos muito. Fomos entregues nós, nossos reis, nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra. E ele orava e dizia: meu Deus, o roubo, a confusão de rosto, hoje se vê no nosso meio. E então você vê que Esdras estava se sentindo envergonhado. Esdras estava se sentindo confuso. Esdras estava se sentindo completamente decepcionado depois de fazer uma grande obra, depois de fazer um trabalho inesquecível, depois de ter feito parte de uma grande obra de libertação, depois de ter feito parte de uma grande obra de reestruturação do templo, você encontra Esdras decepcionado, envergonhado, porque Esdras descobriu que o povo de Deus, vamos dizer a igreja de Deus, o povo de Israel, estava completamente contaminados, estavam completamente misturados com o pecado, o qual eles não deveriam estar misturados. Esdras sabia que Israel havia sido levado a cativeiro por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da contaminação. E depois da libertação, lá está Israel de novo, misturado com o pecado. E Esdras se sentiu um profeta envergonhado. Esdras, capítulo de número 9, a Bíblia diz que o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separavam dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus. Os levitas, os sacerdotes, os chamados homens de Deus estavam misturados com cananeus.
misturados com heteus, com fariseus, com jebuseus, misturados com amonitas, misturados com moabitas, com egípcios e com amorreus. Diz Esdras, capítulo de número 9. O povo santo de Deus estava agora misturado com o pecado. Isso não diz nada, meu ouvinte? Isso não reflete nada nos dias de hoje? A Bíblia diz em Esdras 9 que o povo de Deus, o Israel de Deus, nação tida, considerada santa e menina dos olhos de Deus, nação que tipifica a igreja gentílica, a igreja dos últimos dias. Israel estava contaminado. Israel estava profanando o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz em Esdras 9:2 que os sacerdotes, que os levitas, que aquela semente santa israelita tinham tomado das filhas das nações vizinhas para os seus filhos. E a Bíblia diz: misturou a semente santa, misturou a santidade de Deus, misturou a igreja de Deus com os povos destas terras. Até a mão dos príncipes, dos magistrados, foi a primeira nessa transgressão. Até os que estavam à frente e deveriam dar exemplo, até os que estavam à frente deveriam dar um bom testemunho, até os que estão à frente deveriam estar pregando contra essa mistura, essa lambança, essa modernização do pecado e da incredulidade dentro da igreja. A Bíblia diz que até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Transgressão de contaminar-se com o mundo. Transgressão de abrir-se a porta para o pecado. Transgressão de banalizar a santidade, a separação do mundo, da incredulidade. Porque a Bíblia nos diz que Deus é santo. Santo quer dizer separado. E aí, Esdras 9:3, a Bíblia diz que, ouvindo eu quem? O profeta, ouvindo eu quem? O homem sincero, ouvindo eu tal coisa, ouvindo eu que os sacerdotes, ouvindo eu que os levitas, ouvindo eu que a semente santa havia se misturado com o pecado, ouvindo eu que os príncipes e os magistrados eram os primeiros nessa transgressão, fiquei indignado, rasguei as minhas vestes, rasguei o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e assentei atônito, fiquei assustado. Eu não achei que eles cairiam tanto assim. Não achei que eles seriam tão insensíveis assim, a ponto de não perceber que nosso Deus é santo, e a sua semente tem que ser santa, e a sua igreja e o seu arraial deve ser santo. E a Bíblia disse: e se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. E a Bíblia diz que Neemias orou na hora do sacrifício. Neemias clamou, Neemias levou a sua aflição a Deus e disse: meu Deus, de joelhos eu estendo as minhas mãos para o Senhor. Mas disse Neemias: meu Deus, estou confuso, estou envergonhado para falar com o Senhor, para interceder por este povo. Meu Deus, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. A nossa culpa tem crescido até os céus. E ali nós encontramos Neemias, um profeta envergonhado. Um profeta com seu rosto corado. Um profeta
completamente decepcionado. Durante o tempo do reinado de Esdras, nós encontramos aqui em Esdras 9, durante todo o reinado de Esdras, os filhos de Israel tinham se tornado atrás, tinha tornado a apostatar. Eles tinham saído, tomaram mulheres moabitas, tinham tomado mulheres dentre os amorreus, dentre os perizeus. Tinham tomado muitas decisões erradas. De muitas outras nações, eles tinham tomado ideias erradas, conceitos errados. Não somente tinham casado com mulheres moabitas, mas estavam cometendo fornicação entre eles, impureza, poluindo a perfeita corrente sanguínea de Deus, a qual é a corrente de vida. E que quadro é este hoje, meu ouvinte? Isso nos dá uma grande reflexão. Apostasia nos dias de Esdras. Isso nos dá uma grande reflexão. Apostasia nos nossos dias de hoje. Apostasia nesta era moderna. Apostasia em nossas igrejas. A maneira que elas estão caindo da velha e antiga maneira de proceder. Da velha e antiga santidade que era tão valiosa na igreja, a qual os profetas, os patriarcas, os reformadores, os grandes missionários, evangelistas do século passado sofreram, foram envergonhados, perseguidos pela santidade, por causa da santidade de Deus. Mas o que percebemos é a era moderna, a igreja moderna, está cometendo fornicação com o mundo, saindo ao mundo, flertando com o mundo. Agora, isso tinha envergonhado tanto o profeta, até que ele veio perante Deus e ele se corou. Neemias, um profeta envergonhado. Esdras, um profeta envergonhado, um profeta com o rosto corado. A primeira coisa que ele ouviu a respeito, parecia que a decadência moral do seu povo. Isso feriu tanto que Esdras até se assentou, ungiu a si mesmo, arrancou seus cabelos e barba. Estava em oração diante do Senhor, com o coração quebrantado. Esdras sentiu a dor do pecado cometido pelo seu povo, pela sua casa, pela sua congregação. E quando o sacrifício da tarde foi oferecido, ele entrou no templo, caiu sobre os seus joelhos, envergonhou-se diante de Deus pelos pecados de seu povo. Agora ele não se envergonhou pelas casas das meretrizes, ele não se envergonhou pelos que bebiam bebidas alcoólicas nos buracos do inferno. Não, embora isso pode ser tão mal, tão absurdo, mas ele se envergonhou pelos pecados dos filhos de Israel, pelos pecados dos eleitos. E o que nós precisamos hoje é de mais alguns profetas, amigos ouvintes, profetas como Esdras, com o suficiente de Deus em seu coração para se envergonharem na presença de Deus pelo pecado do povo que se chama a si mesmo de povo de Deus. Profetas com o suficiente da natureza, da qualidade do espírito de Esdras para se envergonharem na presença de Deus pelos pecados dos chamados cristãos que chamam a si mesmo de povo de Deus, fazendo da maneira que fazem, que coisa absurda, chamando a si mesmo de cristão, comportando da maneira que comportam, agindo da maneira que agem, negociando da maneira que negociam. Que maldade trouxemos à terra! A moral do nosso povo, a moral das religiões estão caindo. O que era pecado há anos não é mais pecado hoje. O que era horrível há anos é normal hoje. E vai se cumprindo o que diz o sábio Rui Barbosa. Chegaria o tempo em que o homem, ele teria vergonha de ter vergonha na cara. Ele teria vergonha de ter pudor. Ele teria vergonha de ser um homem de moral, um homem de caráter. Chegou este tempo em que o errado parece certo, o imoral parece moral,
O profano parece santo. É a hibridação, é a mistura das coisas. São filisteus, heteus e heveus se misturando com israelitas. São Jezabéis se casando com Acabes. É uma mistura de semente, é uma mistura de fé, é uma mistura de raça. E lá estava Esdras chorando pelo pecado do seu povo. Chorando, chorando, clamando. Chorando, desesperado. E quando você vê, meu querido, alguém que tem se colocado diante do povo de Deus, como um Esdras, como um Neemias, como um Zacarias, como um Daniel, que chora pelo pecado e a negligência do povo. Esdras não queria fazer isso, mas isso estava no coração de Esdras. Quando você vê um servo de Deus conseguir ser tão sincero ao ponto de estar prostrado, com as suas mãos levantadas, orando a Deus, falando com Deus, se envergonhando por causa da iniquidade do povo, então você verá o começo de um avivamento. Um homem não pode prostrar-se diante de Deus. Uma igreja não pode permanecer na presença de Deus, a não ser que esteja debaixo de arrependimento, a menos que o Espírito Santo venha e dê unção e poder para começar de novo, para começar um movimento de Deus ali entre as pessoas. Tem que haver um desespero, tem que haver um arrependimento, tem que haver rostos courados, envergonhados. Tem que haver um homem, mostre-me um Calvino. Como diz o mensageiro, mostre-me um Finney, mostre-me um Knox. Aqueles homens, aqueles missionários antigos, a moda antigas, de desespero, de lágrimas nos olhos, de santidade, de vida vivida. Mostre-me a sede do Evangelho, mostre-me a verdadeira luz. E então Deus voltará a trabalhar conosco. Deus voltará a convidar o povo ao arrependimento. Esdras capítulo 10, e orando Esdras assim, fazendo esta confissão, admitindo, chorando. O problema é que não queremos admitir. Orando Esdras assim, fazendo esta confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele o Israel, uma grande congregação de homens, mulheres, crianças, porque o povo chorava com grande choro. O povo ainda foi sensível para perceber que havia cometido erros. Esdras 9 e Esdras 10, o povo ainda foi sensível para admitir que se misturaram com filisteus, que casaram com moabitas, que se misturaram com heteus, com heveus, com jamorreus. E assim foi. O povo ainda foi sensível para reconhecer que estava adorando ídolos. O povo ainda teve sensibilidade para ver Esdras chorando, como disse Esdras 10, e Esdras orando, fazendo confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Estamos precisando disso, meus ouvintes. Estamos precisando disso, meus amigos. Uma muito grande congregação que está chorando, que está clamando, que está confessando, que está se endireitando diante de Deus. E a Bíblia diz que respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: ó, que confissão! Ó, cidade de Passos! Ó, ouvintes deste programa! Olha que grande confissão de Secanias! Olha que grande confissão do pregador! Olha que grande confissão do príncipe! Ele dizia: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Confissão, arrependimento. Temos transgredido contra o nosso Deus. Casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel.
mas é necessário lágrimas, é necessário arrependimento. E Secanias dizia em confissão: agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei dele. Levanta-te, pois, porque permaneces neste negócio. Dizia Neemias, dizia Esdras, dizia Secanias: levanta-te, porque permaneces neste negócio. Negócio errado, comportamento errado, atitude errada. Porque permaneces neste negócio? Mentalidade errada, fé errada. Levanta-te, faça como Israel, faça-se como Esdras. Se envergonhe, levanta-te. Não permaneças neste negócio. E a Bíblia disse: e nós seremos contigo, esforça-te e faze assim. Um profeta envergonhado, Esdras envergonhado por causa do pecado de Israel, mesmo depois de ser abençoados, mesmo depois de ver Deus descendo em suas terras, mesmo depois vocês leiam, meu ouvinte, capítulo 9 de Esdras, capítulo 8, depois que o templo foi edificado, você vai encontrar que a Bíblia diz que aquele povo se ajuntaram no templo, cantaram, gritaram, choraram. Eram ouvidas suas vozes ao longe. Não dava para ouvir o choro, não dava para ouvir o riso. Misturava-se tudo e a Bíblia diz que saía um grande regozijo. Depois de um grande regozijo, depois de um grande reavivamento, depois de uma grande vitória, eles então prostraram, eles então casaram com filhas de filisteus, eles então abriram as portas para o mundo, e Neemias se envergonhou. Não é essa era que vivemos, não é essa geração que vivemos, meus amigos. Depois de grandes evangelistas, Billy Graham, depois de grandes evangelistas, Oral Roberts, depois de grandes evangelistas, Terry Osborne, depois de grandes pregadores, grandes profetas, William Branham, tantos outros, depois da era passar por um grande regozijo, um grande avivamento, avivamento de conversões, avivamento de cura divina, avivamento de discernimento de segredos do coração. Depois da nação, depois do mundo, ser varrido pelo Evangelho. É triste ver o povo na situação em que estava o povo de Neemias. Depois de tantos pregadores, tantos missionários que fizeram uma obra tão gloriosa, se estes homens do passado estivessem vivos hoje, alguns deles estão, mas se estivessem observando ao perto o que tem acontecido com o povo, eles veriam que vergonha, que tristeza, ficariam com o rosto courado, como ficou Neemias, como ficou Esdras, ficariam como que profetas envergonhados. Se João Wesley, o pregador da santidade, aquele tição tirado do fogo, que pregava no poder e no Espírito, que levou o povo a ter método de santificação, método de vida vivida, método de contato com Deus, se João Wesley estivesse aqui hoje, se aquele Esdras estivesse aqui hoje, vendo o povo que saiu sob o toque da sua mensagem, como eles estão vivendo, eu tenho certeza que João Wesley estaria envergonhado, porque ele veria que os seus voltaram, se casaram com filisteus, se casaram com amorreus, contaminaram a semente, e a corrente sanguínea não deve ser contaminada. Passar pelo avivamento que esta era de Laodiceia, que este século 20 e 21 tem passado, e mesmo assim voltar atrás, depois de tantas advertências, depois de ouvir Deus falando por tantas vezes,
ainda voltar atrás, ainda ceder, ainda mundanizar. Eu poderia dizer aqui 3 profetas exclusivamente, 3 profetas desgostosos, 3 profetas decepcionados, 3 profetas frustrados. Eu poderia te mostrar Esdras com o rosto courado em Esdras 9. Eu poderia te mostrar o profeta Zacarias tendo o sentimento de Deus. Zacarias disse, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor tem estado extremamente desgostoso com vossos pais. Eu não vou dizer que Deus está alegre. Cada dia temos uma nova igreja, cada dia se levanta um novo pregador, cada dia temos uma nova cor denominacional, cada dia mais uma nova ideologia de fé. Eu não vou dizer que Deus está alegre, porque o profeta Zacarias me disse, o Senhor tem estado extremamente desgostoso com os vossos pais. Não adianta muitas igrejas, não adianta muitos pregadores. Deus quer um Esdra que se envergonha pelo pecado do povo. Deus quer um Zacarias que fica com o rosto corado por causa do povo. Deus quer um Ezequiel 9, que quando o anjo do tinteiro passa, marcando, assinalando, para não morrer aqueles que estão gemendo pelo pecado, Deus quer um Ezequiel, Deus quer um Isaías, Deus quer um homem diferenciado, Deus quer um ministério diferenciado, que leva o povo a courar o seu rosto, a se envergonhar pelo pecado, a saber que a santidade de Deus ainda está presente, ainda é viva nos nossos dias. E a Bíblia me diz, em Zacarias 1, verso 2, que o Senhor tem estado extremamente desgostoso com os vossos pais. O Senhor tem estado extremamente desgostoso com a nossa maneira de agir. O Senhor tem estado desgostoso. E que tristeza, um profeta desgostoso. Que tristeza, um Deus desgostoso. Portanto, dize-lhes, fala com eles para mim, Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Estou decepcionado, estou desgostoso. Vocês não vão mais na igreja como iam antes, não respeitam mais a Deus como respeitavam antes, não pregam mais como pregavam antes, não são dedicados mais como eram antes. Diz para ele, Zacarias, estou desgostoso. Diz para ele, profeta, tornai para mim, volte para mim, com lágrimas, com arrependimento, com conversão verdadeira. E não sejais como os vossos pais, os quais clamavam, os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, convertei-vos dos vossos pecados, convertei-vos de ser atingidos por tão grande frieza, convertei-vos por este modismo que invadiu a igreja, convertei-vos pela banalização do evangelho, convertei-vos destes maus hábitos, convertei-vos desta era tão moderna, está esfriando tanto a vossa fé. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas diz a Bíblia em Zacarias 1,4, eles não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Não me ouviram. Eu dei oportunidade para se arrependerem. Eu dei oportunidade para ouvirem a minha mensagem de restauração. Eu disse em Malaquias 4 que eu enviaria uma unção chamada de Elias. E ela iria restaurar todas as coisas. Ela iria converter o coração dos filhos, nós, ao coração dos pais, os apóstolos, os profetas, os nossos pais na fé. Mas eles não ouviram. Eu dei a unção de Elias, a unção daquele homem corajoso que desafiava Acabe e Jezabel, que condenava a idolatria, que não tinha medo de ser perseguido.
Eu dei a unção de Elias. Eu disse, convertei-vos a mim, voltai-vos a mim. Mas eles não entenderam, eles não voltaram. Vossos pais, onde estão eles? Disse Isaías. E os profetas, viverão eles para sempre? Terão para sempre os nossos ouvintes esta voz de advertência, esta mensagem de arrependimento? Contudo, disse Zacarias, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas meus servos, não alcançaram a vossos pais. Eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Mas não voltaram, não se converteram, cresceram demais, alcançaram status demais, o palanque é alto demais, o pedestal é alto demais, não tem como descer mais. Não há voz que os traga de volta, não há mensagem de arrependimento que os façam retratar, não há mensagem de arrependimento que os faça dizer, como está escrito no livro de Esdras, capítulo de número 10, ah, Senhor Deus, esta é a minha confissão, em lágrimas, em desespero, prostrando-me diante da casa do Deus vivo. Ah, Senhor Deus, nós pecamos, nós temos transgredido contra o Senhor, o pecado tem entrado, a modernização tem entrado, a frieza espiritual tem entrado. Ah, Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor Deus, abrimos as portas para o mundo. Nossos jovens já casam com mulheres mundanas, nossas moças já casam com rapazes mundanos, e nós dizemos que não tem problema. Perdoa-nos dessa maldade, perdoa as nossas igrejas dessa maldade. Senhor Deus, estamos sendo macios demais, não temos coragem de pregar contra o pecado, temos medo de ficar sozinho, mas lembre-se, Esdras não fica sozinho. Lembre-se, Zacarias não fica sozinho, Daniel não fica sozinho. Lembre-se, Esdras capítulo de número 10, quando Esdras pregou arrependimento, quando Esdras pregou a santidade, quando Esdras desesperou diante de Deus, lembre-se disso. A Bíblia disse que o povo chorou. O povo quer mensagem de arrependimento. O povo quer ouvir a verdade. A Bíblia disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não sonegue do povo a verdade santa de Deus. E a Bíblia nos diz em Esdras, capítulo de número 10, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e de criança. Pregue o arrependimento. Deus dará uma congregação de homens, Deus dará uma congregação de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Pregue arrependimento. Deus levantará um povo de lágrima nos olhos. Deus levantará um povo que precisa de se arrepender. Deus levantará um povo que conhecerá a virtude do arrependimento. E a Bíblia declara em Atos 2:38 que só há remissão, perdão dos pecados quando há arrependimento. É necessário arrependimento. São Lucas 24:47. Em seu nome se pregastes o arrependimento e a remissão dos pecados. É necessário mensagem de arrependimento. O que está acontecendo, amigos? O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo, amadas igrejas? Com muito carinho e respeito, nós falamos a todo o povo de Deus. A Bíblia é universal, é para todos, indistintamente de igreja, de crença, de credo. O que aconteceu, meus amigos? Por que tantas mensagens macias? Por que tanta autoajuda? Por que apenas prosperidade e bem-estar? O povo precisa de mensagem de arrependimento, lágrima nos olhos. A nossa alma se desespera, o nosso coração se agita, e eu sinto que, como disse Zacarias, capítulo de número 1, nosso Deus está desgostoso. Nosso Deus está descontente. Eu sinto que Esdras ficou com o rosto courado.
Eu sinto isso que Moisés, quando desceu do Sinai e viu Israel adorando um bezerro, ele ficou com o rosto corado. Tirou Israel debaixo de pilar de fogo, debaixo de nuvem, debaixo de glória, tanta vindicação, tanto poder manifesto. E o povo foi adorar bezerro, e o povo foi fazer ídolos. Quantos ídolos temos feito? Quantos bezerros temos adorado? Meus amigos, Moisés ficou com o rosto courado, Deus ficou descontente e morreu 23 mil em apenas um dia. Esdras ficou com o rosto corado, Zacarias ficou com o rosto corado. E Zacarias disse mais: o Senhor está extremamente desgostoso. E eu digo, principalmente em uma data como esta, onde as cidades tradicionais dos carnavais já estão formigando, se deliciando na festa da carne. Eu digo em nome de Jesus Cristo, com a minha mão na Bíblia, sem medo de errar, o Senhor está extremamente desgostoso com esta festa amaldiçoada, com essa maldição que mata os jovens, que mata os velhos, que endivida as cidades, com essa maldição que coloca Satanás em um trono sendo adorado pelo sexo, pela droga, pelo nudismo. E ele é aplaudido quase que 72 horas direto. Em outra cidade, 30 dias direto. Deus está desgostoso. Deus está desgostoso. Eu vejo Deus com o rosto corado. Eu estou desgostoso. Sim, está triste, estou triste. O pecado entristece o Filho de Deus. A modernização entristece o Filho de Deus. Os púlpitos fracos entristecem o Filho de Deus. A falta de um Esdra entristece o Filho de Deus. A falta de um Elias, às vezes, em um púlpito, entristece o Filho de Deus. Eu fico triste em ver está faltando espírito de Elias no coração de muitos homens. Está faltando espírito de Elias no coração de muitas organizações. Mas eu digo, ainda hoje há esperança. Mas eu digo, ainda hoje há esperança. Ainda hoje há esperança. Jonas capítulo 4. Jonas ficou tão desgostoso. Jonas ficou tão decepcionado. E a Bíblia disse: desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e até desejou a morte. Mas Deus disse: é razoável este teu ressentimento, Jonas? Às vezes ficamos desgostosos, descontentes em ver o evangelho sendo manchado, em ver os maus testemunhos sendo dados, em ver os filhos de Deus agindo como filhos das trevas, em ver o modismo, o pecado invadindo a igreja, e não há mais cristãos diferentes às vezes. Oh, meu amigo, volte ao arrependimento. Deus te abençoou. Volte ao arrependimento. Sinto sozinha, mesmo que muitas pessoas ao meu lado eu tenha. Eu sei, é tua presença que me falta, então eu grito em voz alta: vem ao meu lado estar.
por onde